Olá, meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, meus irmãos, à nossa Escola Bíblica Dominical Digital, a nossa Escola Bíblica Dominical Online. Hoje eu quero, meus irmãos, unir duas lições em uma só. Vou unir as lições 17 e 18. Assim a gente vai conseguir acompanhar os irmãos que estão estudando presencialmente aqui na PIB Muqui, né? E também porque as duas lições, 17 e 18, tratam de um tema só. E o tema é Jesus se retira para estar a sós com os discípulos. Eu acho que não mandei ainda para os irmãos a lição número 16, mas você clicou no link aí, né? Se você está ouvindo essa lição, é porque você clicou no link, acessou o YouTube, aí mesmo no canal do YouTube você pode achar a lição número 16. Hoje nós vamos tratar a 17 e 18. Jesus se retira para estar a sós com os seus discípulos. Agora os irmãos se lembrem que nós estamos na parte da revista que fala sobre, o tema geral é a vida e o ministério de Jesus nos evangelhos. E essas retiradas das quais vamos tratar aqui hoje fazem parte da vida e do ministério de Jesus, conforme relatado nos evangelhos. Jesus e os discípulos, na verdade, não conseguem ficar totalmente a sós, não conseguem ficar a sós o tempo todo. A razão a gente sabe, né? Jesus, onde ia, era sempre seguido por multidões. Certamente que houveram os momentos a sós, os momentos de aprendizados, sozinhos, né, com Jesus, mas os relatos bíblicos são mais sobre a presença de uma multidão, tá? Mesmo assim, meus irmãos, tem boas lições que nós podemos tirar desses momentos não tão a sós de Jesus com os seus discípulos. E segundo instrução da autora da lição, nós identificamos pelo menos 4 retiradas de Jesus com os seus discípulos. A primeira retirada foi para o outro lado do Mar da Galileia, onde aconteceu, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Todo mundo conhece, né? Essa história da multiplicação dos pães e dos peixes. Até quem não é da igreja conhece, né? Uma história muito famosa, né? A segunda retirada foi para as regiões de Tiro e Sidom, onde, por exemplo, Jesus liberta do poder dos demônios a filha de uma mulher que é identificada como sendo Sirofenícia. É aquela mulher, irmão, se lembra da história, aquela mulher que disse a Jesus, né? Quando Jesus disse assim, olha, não pode tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Aí a mulher responde assim, que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí Jesus se admira da fé daquela mulher, né? E diz que nem em Israel ele encontrou tamanha fé. Então essa é a segunda retirada. A terceira retirada foi na região de Decápolis. É lá onde aconteceu, a região de Decápolis é onde aconteceu a libertação do endemoniado gadareno, né? Foi um negócio bem rápido, Jesus nem ficou ali, porque as pessoas não quiseram que ele ficasse, mas ele libertou aquele homem ali e depois mandou ele contar ali aos seus, né, as grandes coisas que Deus lhe havia feito. E ele foi para a região de Decápolis. Então essa daí. E a quarta retirada foi em Cesareia de Filipe, onde, por exemplo, acontece aquela conversa entre Pedro e Jesus, quando Jesus, depois de perguntar e obter a resposta sobre quem os homens estavam dizendo que ele era, pergunta aos seus discípulos mais íntimos, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essas são as retiradas. E nessas retiradas os discípulos aprenderam, e nós aprendemos também hoje, né? Os discípulos aprenderam lá naquela época, e hoje lendo nós podemos aprender também, algumas preciosas lições, como, por exemplo, primeiro lugar, sobre o poder e a missão de Jesus. Os discípulos aprenderam sobre o poder e a missão de Jesus, e nós também podemos aprender sobre o poder e a missão de Jesus. E o texto sugerido pela autora da lição que nós temos nessa retirada é Mateus 14, 13 a 36.
É um tantinho longo esse texto, né? Como eu estou unindo duas lições aqui, eu não vou fazer a leitura dele, mas você abra a sua Bíblia aí na sua casa, dê uma olhada, leia o texto. É o texto que fala sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes e também onde mostra Jesus andando por sobre o mar revolto, com ventos e Jesus andando sobre o mar, né? E nós vemos aí, meus irmãos, por essas histórias bíblicas, esse acontecimento aí nessa retirada de Jesus com os seus discípulos, em primeiro lugar, que o poder de Jesus se manifesta no fato de ele multiplicar os pães e os peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Ele o multiplica e alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Saciar, meus irmãos, a fome de mais de 5.000 pessoas a partir de apenas 5 pães e 2 peixinhos é algo manifestamente impossível sem uma manifestação, uma multiplicação sobrenatural, e foi o que aconteceu. Um impostor, meus irmãos, e infelizmente nós temos muitos nos dias atuais, lá naquele tempo também tinha, né? Hoje parece que eles se multiplicaram. Um impostor poderia e pode simular algumas coisas miraculosas, milagrosas. Uma cura, por exemplo. O impostor pode simular uma cura, ele pode combinar com alguém e simular que alguém foi curado. Um impostor pode simular até a ressurreição de mortos. Ele pode simular isso, né? A ressurreição de um morto. E com truques, com enganos, talvez ele conseguisse iludir algumas pessoas. Mas uma obra grandiosa como esta da multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas, nenhum impostor ousaria tentar. Não obstante, meus irmãos, essa foi a poderosa obra que Jesus concretizou, por meio do qual ele prova o seu poder, e mais do que o seu poder, ele prova a sua divindade. Segundo, meus irmãos, o poder de Jesus se manifesta mais uma vez aí nesse texto, ao caminhar sobre as águas. Se você não leu o texto, leia aí, né? Então, o poder de Jesus se manifesta ao Jesus caminhar sobre as águas, demonstrando assim o seu absoluto domínio sobre todas as coisas criadas. A água foi criada por ele, os ventos, os mares, tudo foi criado por ele. Até a lei, as leis que regem, né? O nosso planeta, o nosso mundo, a lei da gravidade, por exemplo, pela lei da gravidade ele teria que afundar, né? Mas tudo foi criado por ele, então ele tem domínio sobre todas as coisas criadas. E o vento estava forte. Nota aí no texto que Pedro até conseguiu andar um pouco sobre as águas, obviamente sob as ordens de Jesus. Mas, notando o vento forte, ele teve medo e afundou. Mas Jesus não afundou, né? Ainda manifesta aí o poder de Jesus. Mas também, meus irmãos, nós aprendemos sobre a missão de Jesus. No relato da multiplicação dos pães e dos peixes, Mateus, o Evangelho de Mateus aí não inclui, mas João, e geralmente a gente lê o relato da multiplicação dos pães e dos peixes, ele é mais conhecido segundo o relato que nós temos lá em João 6, né? João inclui a informação de que após o milagre, os homens intencionaram vir e levar a Jesus para o fazerem rei. Pode conferir lá em João 6,15. E por isso Jesus tornou a retirar-se só para o monte. Por quê? Jesus fugiu, né, entre aspas, daqueles homens que intentaram pegá-lo e levá-lo para fazê-lo rei. Por quê? Porque não era essa a sua missão para aquele tempo. A sua missão não era ser servido, mas era servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lá, Mateus capítulo 10, versículos 28. Então,
a primeira lição aí é essa, né? Dentro desse texto, sobre o poder e a missão de Jesus. Os discípulos aprenderam sobre o poder de Jesus e sobre a missão de Jesus, o que ele veio fazer. Mas essas passagens ainda evidenciam a compaixão de Jesus e o atendimento amoroso de Jesus às necessidades humanas, né? Como no caso da mulher Ciro-Fenícia. E outra boa observação, meus irmãos, que a autora da lição faz é acerca de Pedro afundando nas águas, depois de andar um pouco sobre elas. Presta atenção, né? O que a autora diz aí na lição é muito interessante. Ela diz o seguinte, que não foi o vento. Olhe bem, meu irmão, presta atenção. Não foi o vento. Diz o texto que Pedro, vendo o vento, né? As ondas, mas não foi o vento, foi o medo. Não foi o vento, foi o medo que fez com que Pedro começasse a afundar. Aí a autora constata dizendo o seguinte, que às vezes não são as circunstâncias que nos afundam, agora está falando de nós, né, aqui no presente. Não são as circunstâncias que nos afundam, mas a nossa atitude diante destas circunstâncias. Olhos fitos em Jesus e coragem são elementos indispensáveis para a vitória. Então, por esse texto aí, nessa retirada, está manifesta aí o poder, a missão de Jesus, também a compaixão de Jesus, né? E essa outra observação aí sobre aonde nós devemos focar os nossos olhos, em Jesus e não nas circunstâncias. Uma outra lição, meus irmãos, é a segunda lição, né, dentro dessas retiradas de Jesus com seus discípulos, é sobre as dificuldades do discipulado. E o texto sugerido é João capítulo 6, é outro trecho longo que eu não vou ler, vamos ler aí na sua casa, porque vai do versículo 22 de João 6 até o 71. Então é bastante longo, né? Faria o nosso vídeo aqui ficar muito, muito longo, muito extenso. Não é bom. Então você olha aí na sua casa e também você conhece aí o relato, né? Depois da multiplicação dos pães e peixes, a multidão procura Jesus novamente, mas só que com interesse apenas nas bênçãos físicas. Jesus fala isso para eles, né? Que eles o procuravam porque haviam comido os pães e os peixes e haviam se saciado. Então não devem trabalhar pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Isso demonstra que o quão difícil é fazer discípulos, né? Então a lição é sobre a dificuldade do discipulado. Não é fácil fazer discípulos. Então, depois da multiplicação dos pães e peixes, a multidão procura a Jesus novamente, mas com interesse apenas nas bênçãos físicas. Novamente, tinham comido no dia anterior, queriam comer de novo, né? E a estes, Jesus faz um discurso que soou muito duro ao ouvido deles, ao dizer que eles deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue. Eles não entenderam que Jesus estava falando sobre ter a sua vida, alimentar-se dele espiritualmente e viver com ele, né? Palavras que eram, no dizer do próprio Jesus aí, se você ler o texto você vai ver, espírito e vida. Então muitos o abandonaram, diz o texto que muitos o abandonaram. E isso mostra que não é fácil fazer e manter discípulos. Por quê? Porque as condições para o discipulado não podem ser abandonadas para atrair e manter as multidões. Era aquilo que Jesus estava falando e ele não podia voltar atrás, não podia amenizar a coisa para que eles permanecessem juntamente com ele. Então isso mostra quanto é difícil, né, fazer discípulos, porque a condição para o discipulado não pode ser abandonada para atrair e manter as multidões. Em outra ocasião, por exemplo, meus irmãos, Jesus disse assim, o irmão conhece esse texto, olha, quem quiser ser meu discípulo, o que tem que fazer? Tem que negar-se a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir-me. Essa é a condição.
Não tem como abandonar essa condição. Tem que negar-se a si mesmo, tem que tomar sobre si a sua cruz e tem que seguir a Jesus. E muitos não estão dispostos a isso, né? Mas a gente não pode abandonar essas condições. Então não é fácil fazer e manter discípulos. Também Jesus diz assim, olha, quem não aborrecer, isto é, quem não colocar antes de mim, quer dizer, em segundo lugar, né? O primeiro lugar é de Jesus, pai, mãe, filhos e até a própria vida por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Então está aí outra condição do discipulado, que não pode ser amenizada, não pode ser abandonada. Isso não pode ser afrouxado em nome de se ter multidões, igrejas lotadas. Nós podemos ter as multidões, podemos ter as igrejas lotadas, mas desde que sejam multidões verdadeiramente comprometidas com Cristo. Por isso, ao invés de afrouxar, ao invés de facilitar, o que Jesus faz é perguntar aos 12. Se você leu o texto, você leu isso daí, né? Quereis vós também retirar-vos? Quer dizer, as outras pessoas estão se retirando. Diante dessa palavra, não querem me seguir mais, não querem mais ser meus discípulos. E vocês? Querem também se retirar? Aí Pedro dá aquela resposta, né, clássica, que a gente prega muito sobre ela. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos sabido e crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a lição que os discípulos aprendem é essa, que o discipulado não é fácil. E nós aprendemos também, meus irmãos, que o discipulado não é fácil. Fazer discípulos e manter discípulos não é fácil. É fácil quando a gente facilita, quando a gente afrouxa, quando a gente ameniza. Mas quando a gente não ameniza, quando a gente é honesto, né, em relação àquilo que a palavra de Deus exige, aí muita gente não quer não, né? Negar-se a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir a Jesus, muitos não querem. Colocar em segundo lugar, né, depois de Jesus, pai, mãe, filhos e até a própria vida, por amor de Jesus, então muita gente não quer. Então os discípulos aprenderam, olha, esse negócio de fazer discípulo não é fácil. Por isso que muita gente não fica na igreja, né? Não permanece seguindo a Jesus, porque não é fácil não. Então essa é mais uma lição. Não nos frustremos quando as pessoas se afastarem. Até de Jesus elas se afastaram. A terceira lição, meus irmãos, né, é que Jesus quer vida interior. A terceira lição nessas retiradas de Jesus com seus discípulos, né? Jesus quer vida interior e não o simples cumprimento de ritos, de rituais. Jesus quer vida interior. O texto sugerido é Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20, que também não vou ler, né? São 20 versículos, o irmão lê aí na sua casa. Mas é Mateus 15, de 1 a 20, né? É aquele trecho da palavra de Deus que fala sobre a tradição dos anciãos, né? Questão de lavar as mãos, comer sem lavar as mãos, né? Aquela parte onde Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então você lê aí na sua Bíblia esse texto, tá? Esse fato, meus irmãos, acontecido no ministério de Jesus, né? Trouxe grandes ensinos aos seus discípulos. Eles foram acusados de não lavar as mãos antes das refeições. Jesus então os defendeu, acusando os líderes judaicos de muitas vezes transgredirem os mandamentos de Deus por causa da sua tradição. Quer dizer, por causa da tradição, transgridem os mandamentos de Deus. Acontece, meus irmãos, que para os judeus o lavar as mãos antes das refeições não significava simplesmente um ato de higiene. Ora, nós também lavamos as mãos antes das refeições, mas como um ato de higiene, né? Mas para os judeus não era simplesmente um ato de higiene, era um ritual de purificação
para afastar a possibilidade de participar da refeição contaminado por alguém religiosamente impuro, um gentio ou um judeu impuro. A refeição tinha um aspecto sagrado de comunhão, né? E devia ser com iguais, né? Pessoas igualmente puras, santas, segundo eles, né? E Jesus atacou essas tradições religiosas falando que, na realidade, eles não cumpriam os mandamentos de Deus por causa das suas tradições. E dá o exemplo do mandamento, honra teu pai e a tua mãe, que eles substituíam por uma oferta no templo, chamada de corbã, né? Aí Jesus diz que os filhos, o mandamento de Deus, a ordem de Deus é que os filhos deveriam amparar os pais financeiramente, inclusive financeiramente, porque isto era o mesmo que honrá-los. Mas se eles dessem essa oferta no templo, segundo eles, o corbã, né? Então ficavam desobrigados de amparar os seus pais. Mas Jesus via isso como algo que contrariava a vontade de Deus, né? Que Jesus quer vida interior e não simplesmente o cumprimento de ritos. Então Jesus combateu essa tradição dos anciãos de lavar as mãos, dizendo que o que entra pela boca não contamina o ser humano. Na verdade, Jesus sempre combateu o legalismo frio, o legalismo hipócrita, que tornava e torna a religião mecânica, uma religião que expressa-se apenas pelo comportamento exterior, mas que não tem nada no interior. O legalismo, meus irmãos, pode se manifestar hoje em nossa vida cristã de muitas formas. Quando, por exemplo, quando avaliamos a nossa situação com Deus, baseados não na graça de Deus, mas nos nossos atos externos. Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou dando dízimo de tudo, né? Como os escribas e os fariseus, até doendo do hortelã e do cominho. Então, estou bem diante de Deus. Mas nós não podemos, isso é legalismo, né? Não podemos avaliar a nossa situação com Deus baseado naquilo que nos atos externos, né? Mas na graça de Deus, naquilo que está no nosso interior. O legalismo também pode se manifestar na nossa vida cristã quando nós nos comparamos aos outros pelo que fazemos ou deixamos de fazer, desconsiderando a nossa maldade interior, como o egoísmo, o desamor, o desrespeito, né? Então, nós precisamos não fazer isso, né? Não podemos comparar, o outro fuma, eu não fumo, o outro bebe, eu não bebo. O outro anda por aí fazendo isso, eu não faço. Não é assim, né? Não estou dizendo que o outro está certo e nós estamos errados, ou você está errado. Mas é que a gente não pode fazer esse tipo de comparação, porque no nosso interior, né, o pecado está dentro de nós, né? Não temos que considerar a nossa maldade interior, como o egoísmo, por exemplo, o desamor, o desrespeito, que às vezes não é muito enxergado, muito visto pela sociedade, mas Deus vê todas as coisas, né? Também o legalismo pode se manifestar em nossa vida cristã quando nós avaliamos pessoas pela aparência ou pelo aspecto externo do seu comportamento, sem considerar a sua história ou as circunstâncias que nos são desconhecidas. Então essa é a lição que os discípulos aprenderam, né? A lição que nós não devemos ser legalistas. Os ritos, né, as coisas externas, elas, não estou dizendo que ela não tem a sua importância, mas Jesus quer muito mais vida interior do que o simples cumprimento de ritos, de externalidades. Então essa é a terceira lição. Mas ainda uma outra lição, a quarta lição, meus irmãos, é que a lição de que a graça de Deus é para todos. E o texto sugerido aí para embasar essa lição é Marcos capítulo 7, versículos 24 a 30. Esse é um trecho pequenininho, né? Então, nós podemos ler aqui.
Marcos capítulo 7, de 24 a 30, que diz assim: levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por esta palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Nos outros evangelhos a gente vê mais detalhes, né? Como por exemplo Jesus exaltando, né, a fé dessa mulher. Então, embora durante o seu ministério terreno a missão de Jesus, meus irmãos, fosse dirigida primariamente aos judeus, a graça de Deus é para todos. Essa é a lição. A graça de Deus é para todos. Aquela mulher não era judia, ela era grega, Ciro-fenícia. E Jesus a atendeu. Por quê? Porque a graça de Deus é para todos e pode alcançar a todos. Mas a passagem também é um encorajamento para perseverarmos em oração por todos, especialmente pelos nossos filhos. Nota que aquela mulher intercedeu pela sua filha, né? E ela persistiu quando Jesus disse para ela assim: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela poderia ter saído chateada, nervosa, falando mal de Jesus, né? Como muitos fazem, mas ela não fez nada disso. Ela insistiu e ela recebeu a bênção. Então é um encorajamento para nós perseverarmos em oração por todas as pessoas, especialmente pelos nossos filhos. Ainda uma outra lição, meus irmãos, a lição número 5, é sobre Cristo e a igreja. Está em Mateus capítulo 16, verso 13 até o 28. Esse texto não vou ler, os irmãos leiam aí na sua casa, e também o texto é conhecido, né? Onde os discípulos perguntam, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E quando eles respondem o que as pessoas estavam dizendo, Jesus pergunta para eles: e vós quem dizeis que eu sou? Ao que Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Né? Aí Jesus diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Vamos entender aí. A essa altura do ministério de Jesus, meus irmãos, leia aí o texto, leia aí na sua Bíblia, tá? Falei mais ou menos aqui, mas você tem que ler aí na sua Bíblia, Mateus 16, 13 a 28. A essa altura do ministério de Jesus, meus irmãos, era muito importante saber o que os discípulos pensavam sobre Jesus, o que os discípulos pensavam sobre quem era Jesus. Por isso Jesus faz essas duas perguntas: quem dizem os homens que eu sou? Aí eles respondem: estão dizendo que é João Batista, que ressuscitou, ou estão dizendo que é um dos profetas, que é o profeta. Aí Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer que eles compreenderam, né? Compreenderam quem é Jesus de verdade. Agora, e nós, meus irmãos? Nós já compreendemos quem é Jesus de verdade? Então, está aí uma lição, né? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a outra lição também é sobre a igreja. Porque aí Jesus, diante dessa declaração de Pedro, diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Então, eles aprenderam e nós também aprendemos algumas coisas sobre a igreja. Por exemplo, aprendemos que a igreja é edificada por Cristo. Eu edificarei. Quando uma igreja é levantada, surge em algum lugar,
Não é, aquilo ali não é uma edificação simplesmente de um homem que passou por ali. A igreja foi edificada por Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Outra lição sobre a igreja é que a igreja é de Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Não é a igreja de Paulo, de Pedro, de João. Não, é de Cristo. Também aprendemos que a igreja, meus irmãos, ela é edificada sobre um fundamento. E esse fundamento é Cristo. Nós sabemos que a Igreja Católica interpreta a parte desta passagem onde Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica interpreta de uma forma que faz de Pedro o fundamento da igreja. Mas a interpretação que nós evangélicos entendemos ser a correta é a que faz de Jesus e não de Pedro o fundamento da igreja. Quando Jesus diz sobre esta pedra, ele não está falando de Pedro, mas da declaração que Pedro acabara de fazer. Qual declaração? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra fundamental da fé cristã. A convicção a respeito da identidade de Jesus como Filho de Deus. Esta é a pedra fundamental da fé cristã. A convicção a respeito da identidade de Jesus como Filho de Deus. E ademais, meus irmãos, é o próprio Pedro quem declara em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 4, que Jesus é a pedra viva, reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então o próprio Pedro fala que Jesus é a pedra viva. E Paulo também disse, meus irmãos, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Nós edificamos sobre ele, mas o fundamento é Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 11. E então aprendemos aí sobre Jesus e sobre a igreja, né? Quem é Jesus, quem é o Cristo? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e a igreja é edificada por ele, a igreja é dele, a igreja está edificada sobre ele, ele é o fundamento e não uma outra pessoa qualquer. E a última lição, meus irmãos, é sobre o fato de que contemplação e serviço andam lado a lado. Contemplação e serviço andam lado a lado. Lucas, capítulo 9, versículos 28 até o 45. Lucas, capítulo 9, versos 28 a 45. É onde nós temos, é o texto que fala sobre a transfiguração, né? Então nós vemos aí, nesse texto, leia aí na sua casa, não deixe de ler não, tá? Nós vemos aí que na transfiguração de Jesus, à vista de Pedro, Tiago e João, apareceram Moisés e Elias. E Moisés e Elias falavam com Jesus a respeito da sua morte e da sua ressurreição. E diante do esplendor do acontecimento, Pedro fez uma sugestão de que permanecesse ali. Porque realmente, meus irmãos, seria muito mais prazeroso ficar ali, né? E trazendo para os dias de hoje, realmente é muito mais prazeroso participar de um momento de adoração, de um momento de contemplação, junto com aquelas pessoas em cuja companhia nós sentimos grande prazer e afinidade espiritual. É muito melhor permanecer assim com essas pessoas do que com pessoas que passam por dificuldades e a quem nós precisamos ajudar. É muito mais cômodo a gente estar nesse momento de contemplação, de culto, de adoração, né? Mas eles não podiam ficar ali, precisavam descer, né? E ao descerem do monte, Jesus e seus discípulos encontraram um jovem possesso por um demônio que precisava de libertação. Leia aí o texto, se não leu. Então, nós estamos sempre a transitar entre as alegrias produzidas em nós pela consciência da presença de Deus, naqueles momentos de enlevo espiritual, e as tristezas ocasionadas pelas situações muitas vezes dolorosas do cotidiano, que são um desafio para a nossa fé. Os momentos, meus irmãos, de nossa comunhão com o Pai não nos devem alienar
da vida cotidiana, com as suas tensões, com os seus desafios. Pelo contrário, esses momentos de contemplação, de adoração a Deus, momentos deliciosos na presença do Senhor, devem servir de alimento para nos tornar mais fortes, servindo e para nós servirmos de bênção dentro das circunstâncias em que vivemos e que as outras pessoas vivem. Será que nós estamos prontos, meus irmãos, a responder aos desafios que nós enfrentamos? Ou nós queremos apenas as situações que nos agradam? Tem as situações que nos agradam e tem os desafios que nós enfrentamos, né? Então, essa é a última lição. Contemplação e serviço andam juntos. Temos que estar naquele momento de contemplação, de adoração a Deus, mas temos que sair também para servir. Tem muita gente precisando da nossa mão estendida, muita gente precisando ouvir o Evangelho através da nossa voz e da nossa vida. Então, concluindo, meus irmãos, Jesus achou necessário gastar tempo para ensinar os seus discípulos, para preparar os seus discípulos para a missão. E que nós também entendamos isso. Nós precisamos investir tempo para aprender, tempo para estudo da palavra, tempo para oração, tempo para estar aos pés de Jesus. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus aplique essa lição ao nosso coração. Amém.